Hoje, então, vamos refletir sobre o livro És Viajante Cósmico. Existe uma diferença fundamental entre a vida neste nosso mundo e nos outros mundos mais avançados, distantes. É que nos mundos distantes vivem o presente e nós aqui vivemos pensando no passado ou pensando no futuro, raramente vivemos no presente. Então, os mundos distantes, quando procuram nos ajudar, eles procuram despertar em nós este sentido do eterno presente. Porque para os mundos distantes e para quem está lá, o futuro é tão real quanto o que está se passando agora. Não existe um futuro que ainda não aconteceu. Isto é a nossa limitação neste mundo. E a nossa limitação também, pensar que as coisas já passaram. Até nas terapêuticas sérias, se impulsiona as pessoas a contar a vida delas. Imagine, contar o que se passou no passado. Até nos tratamentos se usa uma coisa destas. Isto é nos tirar oficialmente do eterno presente. Então, nós precisávamos ir aprendendo a viver quando entramos em contato com esses mundos, ou quando estes mundos chegam até nós, de alguma maneira, nós precisamos ir nos abrindo para viver no eterno. Porque nós vivemos no eterno, em um certo nível da nossa consciência. Só que ainda não estamos conscientes lá. Mas é no eterno, é neste nível onde não existe o que passou e nem aquilo que vai chegar, é neste nível presente, único, sintético, é aqui que nós estamos sendo instruídos a ficar e a permanecer. E dentro desta compreensão, se nós nos conscientizarmos que não existe o que passou e nem o que vai vir, mas que está tudo aqui. Se nós chegamos a isto, pelo menos com a mente, começamos a compreender melhor os mundos distantes. Então, És Viajante Cósmico começa nos tratando como habitantes do cosmos, não desta Terra. És viajante cósmico. Isto é, você viaja e você é cósmico. Isto é muito fundamental. A irracionalidade desta humanidade chegou a tal ponto, isto é, chegaram a tal ponto de considerar o que passou como algo separado do que está acontecendo agora, que criaram antagonismos. Isto é uma humanidade que entre si tem antagonismos. Você vê uma pessoa diante da outra, você sente antagonismo, mesmo que ela esteja sorrindo, mesmo que ela esteja gentil, que ela esteja se esforçando para ajudar, você sente o antagonismo. Isto é porque ficou-se no passado, não se conseguiu sintetizar isto. Então, uma situação presente traz em si antagonismo, porque coisas que já estão ali sintetizadas, a pessoa está vendo separadas. E tem níveis nossos onde as encarnações passadas são como um filme, se vê tudo o que se passou.
De forma que se você não está muito sintético, se você não está muito concentrado no presente, você está diante de alguém e já está ali antagonista dele, porque existe esta sombra do que foi, que você acha que foi, mas que está aqui agora, presente. Você está na frente dele, você está diante daquilo. Isto é que é importante. Como no cosmos existe equilíbrio, o cosmos como um todo é um perfeito equilíbrio, o que acontece é que, embora quase toda a humanidade seja assim, quase toda a humanidade viva desatualizada, porque fora da síntese atual, quanto mais gente é assim, mais iluminação o cosmos dá para aqueles pouquíssimos que não são assim. Então, por isto que a coisa se equilibra. Porque senão já havia acontecido uma guerra total. Então, o equilíbrio do cosmos é que traz esta compensação. Agora, os espíritos que vão despertando, as consciências que vão despertando, vão entrando neste equilíbrio, vão pesando neste equilíbrio. Se nós ficarmos realmente no que se passa agora, então a transmutação de todos os elementos alcança níveis que nós não podemos imaginar. Se nós pudéssemos nos abstrair do que se passou um momento atrás, e se nós não estivéssemos cogitando do futuro, do que vai acontecer logo depois, a nossa capacidade de transmutar seria infinitamente maior. Então nós estaríamos realmente sempre criando, sempre transmutando. E se nós começamos, não com a nossa mente, a aceitar esta realidade de que existe um todo, que não existe nada separado, que existe um todo e que, portanto, tudo e todos estão dentro desta consciência única, se nós conseguíssemos permanecer aí alguns instantes, o desenvolvimento de tudo aquilo que está em contato conosco seria muito mais efetivo. O desenvolvimento seria a nota. Não haveria estagnação, não haveria repouso. Você vê que neste mundo criou-se até a palavra repouso, criou-se a palavra férias, criou-se a palavra descanso, enfim, criou-se coisas que nos tiram completamente de uma síntese perfeita, de uma síntese total, de uma realidade única, imediata e presente. Então, isto é a diferença entre o nosso mundo e os mundos distantes, para os quais este livro está nos chamando a atenção. E se a nossa mente ou se a nossa consciência reluta por seguir isto, se a nossa consciência, se a nossa mente, por um instante, se recusa a entrar neste processo da Irmandade, isto é suficiente para nós irmos ficando estagnados, ralentados. Assim é que nós não conseguimos ver as coisas que estão presentes, que estão aqui em várias dimensões, em vários planos. Mas nós mal vemos o que está externo, Que dirá as outras dimensões?
os outros planos em que as coisas se encontram. Bem, nós sabemos que existe a consciência única, sabemos que existe o fogo desta consciência, a vida desta consciência. Sabemos que existe esta luz, chamemos como quiser. Quem quiser chama de Deus único, chame como quiser. Mas o nosso pensamento teria que estar em concordância com isto. E não estar separado, não estar em discordância. O pensamento tem que aderir a isto. O pensamento tem que aderir a isto de tal ponto que realmente a gente se sinta nesta situação de estar unido. Se nós conseguirmos ir unindo o nosso pensamento a esta única realidade, a esta situação, isto vai nos revelando gradualmente a vida, vai nos revelando gradualmente a vibração nessas esferas superiores, nesses mundos superiores, nesses planos superiores. E quando nós aprendermos a estar com o pensamento muito ligado a isto, estar com o pensamento aderindo a isto muito intimamente, aí nós vamos começar a desenvolver algo que nesta terra pouquíssimos conhecem, que é a audição interna, a audição superior. E pela nossa audição interior, pela nossa audição superior, nós podemos começar a perceber os mundos distantes. Podemos começar a perceber esses outros estados. Isto nós não conseguimos com o tato, nem com a mente, nem com o olfato, nem com o sentimento. Isto nós conseguimos com a audição, é com a audição interna. Por isso que o nosso ouvido tem que ser afinado, a afinação na audição. Você treinar a sua audição para perceber níveis dentro dos sons materiais. Porque para nós irmos entrando nestas práticas superiores, nesta vida superior, nós temos que ter alguns elementos aqui. Senão, como vamos começar? Objetivamente. Então, um dos elementos é a audição. Então, você teria que aprender, obviamente, tendo o ouvido externo educado, porque se o ouvido externo já está habituado com dissonância, ou se está habituado com os sons normais dos homens, da humanidade, o barulho que eles fazem, mesmo quando cantam, mesmo quando falam. Então, se você está completamente viciado com isso, não há possibilidade de você começar a cuidar dessa audição interior, dessa audição interna. E esses mundos distantes, ou essa forma interna de ser, como é lá, não como é nesses planos, isto vai começar a nos estimular, começar a nos abrir, começar a nos dar certos impulsos para nós abrirmos esta audição. E com esta audição mais aberta, com esta audição mais educada, com esta audição mais treinada, inclusive do ouvido externo, dos canais auditivos externos, materiais, por aqui que a coisa começa a ser educada. Então, a partir daí, há possibilidade dos instrutores, há possibilidade dos curadores, enfim, há possibilidade da hierarquia interna que serve à humanidade
ir desenvolvendo esta audição. E aí você vai começar a perceber, através desta audição, as concordâncias que existem no cosmos, aquilo que é concordante. Então vão desaparecendo as dissonâncias, vão saindo da nossa percepção, da nossa realidade, enfim, vai saindo da nossa consciência aquilo que é dissonante, aquilo que é desarmonioso, aquilo que é desequilibrado, aquilo que é desigual. Então, entra-se aí numa verdadeira escola de concordância. E é nessa escola de concordância, é nessa audição interna. Vocês estão percebendo que esta audição interna não é de ouvir coisas, né? É outra audição isto. É algo que entra pela audição, não você não está ouvindo nada. Bem entendido, né? Então, por aí começa a ser percebido algo que são, por exemplo, os novos planetas, que são, por exemplo, os novos mundos, que ainda estão muito interiorizados e que ainda não estão disponíveis para os sentidos externos, não estão disponíveis para o intelecto humano. E esses novos planetas, essas novas entidades, essas novas coisas, não têm o mesmo teor e não têm a mesma realidade dos planetas que conhecemos. Porque os planetas que conhecemos, os planetas que fazem parte do nosso conhecimento e das nossas relações, esses planetas nem sempre são concordantes entre eles. Vocês sabem que na astrologia dizem até planetas que não concordam conosco. Vocês sabem como é isto, não? Então, os viajantes cósmicos, para os quais esse livro fala, e dos quais esse livro vem como vibração, então, estes são os planetas, estes são os mundos distantes, esses são os mundos internos, que são todos concordantes. Então, os viajantes cósmicos podem ir entrando em contato, em sintonia, com uma vida concordante. Então vão descobrindo coisas neste planeta que são um pouco mais harmoniosas do que estas coisas da superfície. Vão descobrindo no sistema solar os planetas concordantes, que ainda não existem externamente, que ainda não existem fisicamente e, portanto, não são conhecidos. E isto na Terra, isto na consciência da Terra, na consciência do planeta, pode acontecer numa certa proporção, todo esse conhecimento. E isto, numa certa proporção, pode entrar na nossa vida, pode entrar na nossa percepção. Agora, aqui vai se dizer uma coisa muito desagradável. Isto é inútil você querer ser um viajante cósmico se você faz o caminho que a maioria faz. Pronto. Aqui é que está a coisa. Vida que todo mundo faz, caminho que todo mundo vai, forma de ser da maioria, vida comum, vida normal. Com isto tudo isto fica para os planos mais profundos, onde as hierarquias planetárias trabalham, mas com muito pouca probabilidade isto vai se refletir nesta vida de superfície, nesta vida humana normal aqui.
Então, seguir o que a maioria segue, isto já exclui todo este processo. Vocês notaram que esse é um livro muito pequenininho, que não chega a 100 páginas, que tem muito poucas palavras, que grande parte das páginas está em branco, não? As linhas não tomam toda a página, porque não precisa muitas palavras para inspirar isto, precisa pouco. De forma que é um livro muito dosado, livro muito reservado. E que, quando a gente relê, deste ponto de vista, vai ver ali tudo isto. Então, trata-se de manter o pensamento em fontes de inspiração bem elevada, como é dito ali numa certa frase. E de estarmos muito silenciosos diante de tudo que não estamos entendendo, diante de tudo que não estamos compreendendo. É o contrário do que se faz na mente normal, não é? Você não compreende uma coisa, você logo se agita. Você não entende uma coisa, você logo está antagonista, logo está com medo, logo está contrário. Aqui seria ficar em absoluto silêncio, diante do que você não compreende, diante do que é diferente, diante daquilo que você não espera. Ficar em silêncio diante daquilo que você não gosta, que você acha que está errado. Pode mesmo estar, mas isto não importa, isto não é com você. Se está errado, se está certo, isto é coisa do mundo, isto é coisa deste mundo, isto faz parte deste mundo. Você, se é um viajante cósmico em potencial, ou se você está empenhado em ser um viajante cósmico, você tem que ficar em silêncio diante de tudo isto. E aí as coisas começam a mudar, as coisas começam a se afinar. E nesse silêncio que nós vamos aprendendo a fazer, não é fácil. Então, isto é um mundo bem diferente daquele dos viajantes cósmicos, bem diferente. Então, o silêncio, a nossa atitude de silêncio, mesmo que se esteja até falando, mas a nossa atitude de silêncio, nós internamente estarmos intocados pelo que se ouve, pelo que se vê, pelo que acontece. Isto é muito importante para esses mundos começarem realmente a nos tocar. Se não se diz estas coisas, e se a gente não reconhece estas coisas, fica lendo esses livros, principalmente esses das sínteses, que são os mais delicados. Me perguntaram antes, para que fazer essas sínteses? Para que essa repetição? Veja. Então precisa realmente que a gente esteja numa nova posição diante desse estudo e numa nova posição nas vigílias nas quais se trata destas sínteses. Então, este assunto do infinito, este assunto do eterno, este assunto da eternidade, este assunto dos mundos distantes, não, isto vai prosseguir. Isto deve se desenvolver. Este mundo aqui, este mundo tão próximo, este mundo onde nós estamos encarnados e aonde a nossa mente está bastante comprometida com os ritmos dele, nós compreendemos o mental concreto, compreendemos o astral, não é? Compreendemos o etérico físico até certo ponto, mas pela falta desta influência dos outros mundos, isto aqui se tornou uma escola de sofrimento. Até quando nós entendemos uma coisa que não entendimos, tem um lado nosso que sofre. Sofre porque diz, só agora que eu entendi. Você vê a condenação ao sofrimento. Isto é próprio deste mundo.
Este mundo é feito assim. Então, para que isto aqui mude, se transforme, precisa que cada um de nós, individualmente, se volte para essa transformação, se volte para isso. Nós não podemos arrastar ninguém, não podemos obrigar ninguém, mas individualmente, intimamente, teríamos que aqui tomar uma posição. Tomar uma posição, porque, como se disse antes, a maioria jamais tomará neste ciclo do mundo, mas aqueles que tomarem, estes são os que pesam na balança do equilíbrio cósmico. Porque basta um, dois, quando um ou dois estão fazendo isto, estão reunidos no nome disto, os pratos daquela balança se movem. E é esta balança que está coligada com o equilíbrio cósmico, não são as aparências, não é aquilo que é aparente. Então, este sofrimento, que é uma das características, né, deste mundo que nós conhecemos, este sofrimento e esse viver de aparências, não? Porque neste mundo nós estamos sujeitos a ver uma pessoa por fora e estarmos em contato com uma coisa que é como uma roupa, que é como uma casca, que é como um vestido ou uma armadura, em certos casos, que oculta a essência desses seres, que oculta aquilo que nós realmente podemos contatar, que oculta aquilo que nós realmente podemos estar em contato. Porque isto lá dentro, muito além de toda esta aparência, que é o que controla este mundo, lá dentro existe o contato com o mundo distante. Lá dentro existe o contato, não? Com todos os outros sentidos. Bem, nesse livro, nós estamos então convidados a tomar contato com esses ritmos e a descobrir ali os pontos, ou a descobrir ali os impulsos, ou as palavras, ou a vibração, ou não descobrir nada disto, mas sentir alguma coisa, sentir algum impulso na direção desse local tão distante, na consciência. Na abertura do livro estão estas palavras: não tentemos conduzir a nossa transformação, mas simplesmente nos dispormos a ela. Então não se trata de nós aprendermos nada nesta escola. Aqui você deve estar disposto a se transformar, mas não a conduzir a tua transformação, porque aí você já vai errar tudo. Porque nenhum de nós sabe realmente em que direção nós nos transformarmos. Ninguém sabe isto. Então é suficiente, para este tipo de trabalho, é suficiente você estar entregue à transformação, nada mais. Não ponha mais nada aí, porque você só vai atrapalhar. Você só vai densificar as coisas. Você só vai transformar o processo num processo mental, como aquele que faz as pessoas que deitam naquele divã e começam a contar a vida dela desde que elas nasceram, como se a vida tivesse começado ali, ou começado nas encarnações anteriores. Então, aqui se trata de nós estarmos realmente unidos com a transformação. O resto é com ela. O resto começa é com ela.
Se isto fosse realmente incorporado, se isto acontecesse na nossa consciência, se isto acontecesse dentro de nós, este mundo ia começar a ficar mais sutil. Não ia ficar assim tão denso como ele é, não ia ficar tão mental como ele é, nem tão astral, emocional, não? E nem tão elétrico no sentido grosseiro, no sentido de choque que acontece normalmente. E nessa mesma abertura do livro, além de dizer, não tentemos conduzir a nossa transformação, mas simplesmente nos dispormos a ela, diz ainda mais. Mas se aspiramos ir além, que sentido tem os velhos métodos? Você quer ir além com os métodos daqui? Você quer ir além com os métodos velhos que você já conhece? Todos os métodos que você conhece já serviram para alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Mas para o que você precisa fazer agora, nenhum deles serve. Nenhum deles serve. Segundo este livro, né? Enfim, diz a abertura que é pela fé que se chega aí. Então, tem esta fé no nível da nossa alma, existe essa fé no nosso interior, não no nosso interior tão profundo. No nosso interior muito profundo tem muito mais do que fé. Mas nesse interior ao qual nós temos que chegar, ali tem a fé. E precisa fé para estar nesta proposta, para estar nesta situação. Para nós termos esta leitura mais aberta, facilitada, tenhamos presente que o livro tem 3 partes. Na primeira parte, são noções de como lavarmos os pés, isto é, de como nos purificar. Porque precisa uma purificação inicial e básica. Com os pés sujos, como as pessoas têm aqui neste mundo, onde eles vivem pisando, por onde eles caminham, o caminho deles suja todos os pés. De forma que precisa uma limpeza inicial nos pés. Isto é a primeira parte do livro. Na segunda parte, a nota é nós irmos pondo ordem em nós mesmos. É uma luta em glória você pôr ordem nas coisas deste mundo. Quem quer pôr ordem nas coisas sabe o que quer dizer isto. Tem que estar 24 horas pondo coisas no lugar. Então, isso tem que ser feito também. Mas o livro não fala disto, porque não é um manual de limpeza e de ordem. Mas o livro diz que, em primeiro lugar, põe a ordem em ti mesmo. Isto que a gente faz no mundo, prioritariamente tem que fazer em si mesmo, é ali dentro que tem que pôr ordem. E a terceira parte diz que os efeitos de um momento de renúncia perduram eternamente. Esta palavra renúncia nós não compreendemos muito bem, porque nós achamos que renunciar é deixar de querer as coisas. Isto é básico, isto é óbvio, não? Isto é o beabá da renúncia. Mas é você renunciar a si próprio. E um momento, um segundo de renúncia a si próprio, um segundo que você renuncie a tudo isso que você conhece de você, um minuto que você renuncie a esta pessoa boa que você é, a esta pessoa educada, a esta pessoa espiritualizada que somos, né? Essas pessoas honestas que somos, porque isso é normal em gente que está no caminho. Essa é a renúncia que precisa fazer. Precisa renunciar a isto, renunciar a se considerar assim.
um momento deste perdura eternamente. E aí você vai ter mais liberdade. Livre de você, você vai ter muito mais liberdade. E vai perceber melhor os mundos distantes. E isto que precisa estar próximo, não estar distante. Isto que precisa estar próximo daquilo que somos, de onde estamos, do que estamos fazendo. Bem, então é um livro cheio de alquimia. Um livro que nos leva realmente a estarmos em nós mesmos como um verdadeiro laboratório. E vocês veem logo pela capa, né? Porque um ser está lá dentro da terra, está lá no centro da montanha, está vendo uma coisa caindo pelo céu. E você vê isso logo na capa. A alquimia na qual nós temos que estar.